Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Quero ainda estar ministrando a palavra de Deus no teu coração, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu não sei quantas vezes eu já ministrei sobre esse texto, mas muitas vezes. Marcos capítulo 2, versículo 1, a cura do paralítico. Diz assim a palavra de Deus: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, o baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Deixa eu molhar o bico aqui, né, irmãos? Você canta, prega, chega uma hora que a voz falha, né? Mas tem uma coisa, irmãos, que eu não perco a alegria de fazer, é cantar e pregar, né? Ainda que eu possa estar ali com a voz já quase indo para o fim, mas é prazeroso, e é bom quando você faz para Deus com prazer, tudo que você faz para Deus, né? Imagina no céu, irmãos, vai ter um coral maravilhoso lá, hein? Imagina quando nós estivermos lá, cantando para o Senhor. Eu não sei se lá vai ter um contrabaixo de 10 cordas, né? Gabriel, esse povo que toca, né? Eu não sei o que vai ter lá no céu, mas eu imagino que vai ser maravilhoso, né? Vai ser tremendo. Irmãos, aqui, esse texto aqui, ele é muito interessante, porque ele fala da grandeza do poder de Deus, mas também fala de como a igreja deve ser. E eu fico pensando aqui nesse texto, olhando para tudo que nós lemos aqui, eu fico pensando, irmãos, na igreja, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, ela não é apenas uma organização que está estabelecida sobre leis, regras, documentos jurídicos, que tem um CNPJ, que tem um prédio, que tem um número ali fora, no nosso caso 1693. A igreja não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo, fundamentada e estabelecida sobre vidas que foram salvas em Cristo Jesus, vidas que foram salvas, vidas que carregam dentro de si a presença do próprio Espírito de Deus e a vida e o caráter de Cristo. Pessoas que têm vida em Cristo, vida e vida com abundância, porque foi isso que o Senhor Jesus prometeu. Ele veio nos trazer vida e vida com abundância. Só que quando eu penso hoje na igreja, na crise que a igreja está vivendo hoje, nós vemos hoje que a igreja está vivendo um profundo momento de crise, que de certa forma tem destruído um pouco da sua identidade ministerial, da sua identidade orgânica, como um organismo vivo de Deus na terra, porque em muitos lugares
a igreja, ela deixou de ser um lugar onde existem crentes para ter clientes, onde as pessoas vão ali única e exclusivamente só para receber o que Deus tem para dar e pronto, né? Em muitos lugares a igreja também tem perdido a sua identidade, porque os crentes têm encarado a igreja como um clube. Muitas vezes vão ali, diversão, reunião, programações sociais, mas não passa disso. E em muitos outros lugares também a igreja, ela tem sido confundida com um comércio, onde se vende milagre, né? Onde se vende a cura, onde se vende restauração, onde se vende milagres e curas e tudo mais. E aí as pessoas estão perdendo a visão do que é a igreja. Mas a igreja é um lugar de restauração e de bênção. Amém, igreja? A igreja é um lugar de restauração, é um lugar de bênção. E isso acontece quando dentro da igreja nós encontramos pessoas que têm compromisso com Deus. E eu quero dizer para você, querido, nesta igreja tem gente que tem compromisso com Deus. Nessa igreja tem gente que tem compromisso com a palavra de Deus. Nesta igreja tem gente que tem compromisso com o Deus da palavra. E quando, irmãos, a igreja ela tem pessoas que têm compromisso com Deus, com a palavra de Deus, pessoas que creem, irmãos, a igreja ela se torna um lugar de bênção e também se torna um lugar de restauração de vidas. E quando eu penso nisso, nessa realidade de que a igreja ela tem pessoas que têm compromisso com Deus, que fazem a diferença, eu penso nessas 4 pessoas aqui que carregaram um paralítico. Eu penso aqui, irmãos, nesses crentes que têm compromisso com Deus e que fazem a diferença porque amam. E quem ama, irmãos, faz a diferença em qualquer lugar. Porque a pessoa que ama, ela não fica indiferente às necessidades dos outros. Porque quem ama, automaticamente tem um coração cheio de compaixão. Quem ama sente a necessidade de fazer algo por aquele que está necessitando de ajuda, por aquele que está necessitando de ser ajudado, de ser suprido de alguma maneira. E esses 4 amigos aqui, eu vejo assim, na pessoa de cada um deles, um crente que ama, mas que não ama de boca, que não ama de palavras, mas que ama com atitudes concretas, atitudes que trazem solução, atitudes que fazem a diferença. A palavra de Deus diz que se nós amarmos só de boca e não agirmos para cuidar da necessidade do nosso irmão, isso não é amor. Porque o amor de Cristo, ele é um amor prático, ele é um amor que age, ele é um amor que não consegue, irmãos, ficar, vamos dizer assim, passivo, não consegue ficar parado. Se há alguém que precisa ser ajudado, aquela pessoa será ajudada, porque tem alguém do seu lado que exerce o amor de Cristo, o amor que cuida, o amor que ajuda, o amor que carrega no colo quando necessário for. Irmãos, esse amor, ele precisa estar presente nas nossas vidas. Tem gente nessa igreja que ama assim, tem gente nessa igreja que se preocupa assim, mas nós não podemos permitir que o amor venha se esfriar. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos, o que aconteceria, irmãos? Se esfriaria. As pessoas ficariam frias por causa da iniquidade, né? A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque à medida que a iniquidade se multiplica, cresce a maldade, cresce o pecado, as pessoas começam a ficar mais relutantes no sentido de ajudar, no sentido de estender a mão para o outro, né? No sentido de ser um apoio de Deus na vida de alguém que precisa ser ajudado. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, irmãos. Igreja é um lugar de unidade, e essa unidade ela tem que ser uma unidade de amor que faça diferença na dor do outro, no sofrimento do outro, na dificuldade do outro, na paralisia do outro, enfim, no problema do outro. Então a igreja, ela é um lugar de bênção, ela é um lugar de restauração, quando os crentes comprometidos com Deus não deixam de amar, não deixam de fazer a diferença
na vida das pessoas através do amor, que não se esfria, né? Permanece sempre ali ativo, vivo, né? Presente no coração, se preocupando com o outro. E eu vejo, irmãos, naqueles quatro homens ali, não falo o nome deles, né? Alguém descobriu o nome dessas pessoas? Eu nunca. Você já ouviu falar, Vitor, do nome dessas pessoas? Então eles ficam no anonimato, né? Eles não aparecem, o nome deles não está registrado, né, na história, mas os seus feitos estão, as suas obras estão. E muitas vezes é isso que nós temos que entender, irmãos. O que importa no reino de Deus não é o nosso nome, é o que nós fazemos. O que importa no reino de Deus não é o teu nome numa placa, não é o meu nome exaltado, o meu nome reconhecido, mas os meus feitos registrados na história, irmãos, de fé que eu estou construindo com o Senhor. Uma história de fé que se manifesta em atitudes que o Senhor exalta, atitudes que exaltam o Senhor na minha vida, que exaltam a presença de Deus na minha vida, que exaltam a obra de Cristo na minha vida. O importante não é o nome, o importante é que eu esteja fazendo algo que o Senhor considere importante para ser registrado na sua palavra. Esses 4 homens, eles podiam ter preguiça, eles podiam ter desânimo, sim ou não, irmãos? Eles podiam ter cansaço, mas tudo isso, a preguiça, o cansaço, o desânimo, tudo isso ficou de lado diante do propósito de servir a Deus, diante do propósito de servir ao irmão, diante do propósito de fazer a diferença na vida do outro. Podia ter cansaço, podia ter preguiça, podia ter tudo isso, mas tudo isso ficou de lado, porque o amor foi mais forte. O amor, irmãos, o amor. Nós precisamos, irmãos, que o amor de Deus se renove na nossa vida a cada dia, porque se o amor de Deus estiver forte no nosso coração, irmãos, ardendo na nossa alma, não vai ter tempo ruim, irmãos. Não vai ter tempo ruim para a gente servir a Deus, não vai ter tempo ruim para a gente poder estender a mão para alguém, não vai ter tempo ruim para a gente caminhar em direção a Jesus e dar a Ele o culto que lhe é devido, porque aqueles homens, eles caminharam em direção a Cristo, eles caminharam em direção a Cristo. A atitude deles era ir em direção a Jesus, mas não ir sozinho, levar aquele que estava paralítico com eles. Eu não quero buscar a Jesus sozinho, eu não quero ir à presença do Senhor somente para eu ser abençoado, eu quero levar alguém que precisa mais do que eu da bênção de Deus. Era isso que estava no coração deles, levar uma pessoa que estava precisando ser curada, ser restaurada. Isso mostra a atitude do crente que está preocupado, irmãos, em ser bênção na vida dos seus amigos, na vida dos seus vizinhos. Irmãos, qual foi a última vez que você convidou um vizinho seu para vir à igreja? Qual foi a última vez que você convidou alguém que não é da igreja para estar na igreja, para vir à casa do Senhor, para ser abençoado na palavra, no agir do Espírito Santo, seja trazendo cura, seja trazendo restauração? Nós temos que fazer isso, irmãos. Isso é uma demonstração de amor por aqueles que estão perdidos, ou por aqueles que estão sofrendo, perdidos no pecado e talvez sofrendo debaixo de uma situação terrível. Tem pessoas que durante a semana às vezes entram em contato com a gente. Eu falo, vai na igreja, né? E às vezes as pessoas não vêm, às vezes só vão, mas não vêm. É uma luta, né, irmãos? É uma luta. Hoje aqui era para ter uma pessoa que não é crente vindo aqui durante a semana, né? Problemas, dificuldades e tal, mas eu percebi que a pessoa não veio, né? É uma luta, mas constantemente nós estamos tendo acesso às pessoas, estamos tendo acesso às necessidades que as pessoas têm, aos problemas que as pessoas têm. E qual é o remédio? Jesus. É Jesus. Eu sempre digo assim, se eu conheço uma pessoa que é não crente, ela está cheia de problema, a vida está embaraçada, eu tenho que levar ela à salvação, porque não adianta eu orar por uma pessoa que não quer compromisso com Cristo. Eu posso orar por ela naquele momento, ela vai ser aliviada, mas eu tenho que levar ela ao compromisso com Cristo. Eu
fazer isso. Eu tenho que levar ela a entender o que Jesus fez por ela. Porque se eu só oro por ela para Deus aliviar um problema dela, mas eu não trato definitivamente do seu problema, ela vai continuar com o problema sempre. Por quê? Porque ela está sem a solução definitiva dos seus problemas, que é a sua salvação. Uma pessoa sem salvação, irmãos, por mais que ela tenha dinheiro, por mais que ela tenha saúde, ela está com a vida resolvida diante de Deus? Está perdida. Ela está perdida, né? Eu tenho que ser um canal da salvação de Cristo na vida dessas pessoas. Então, pessoas que têm compromisso com Deus fazem a diferença. Primeiro, porque amam, porque não deixam o amor que está nos seus corações esfriar. Elas estão sempre ali. Elas amam ajudar as pessoas, elas amam estar na presença de Deus, elas amam ouvir a palavra, elas amam servir a Deus. Tudo que elas fazem, existe a marca do amor naquilo que elas fazem. Nós precisamos ter essa marca na nossa vida, a marca do amor naquilo que nós fazemos. Irmãos, segundo, uma igreja, ela é um lugar de bênção e de restauração quando as pessoas, elas não desistem de ouvir a palavra de Deus. Elas têm prazer em ouvir aquilo que o Senhor Jesus está dizendo, aquilo que o Senhor Jesus está ministrando. Diz a palavra de Deus que eles se ajuntaram tantos que não havia lugares junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Havia um desejo no coração daquelas pessoas de ouvir a palavra. A palavra de Deus era algo central ali. Eles estavam todos reunidos ali para ouvir Jesus pregar a palavra. E eu vejo que hoje as pessoas, elas estão negligenciando o valor da palavra em suas vidas. Por que nós temos que ouvir a palavra, irmãos? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais palavra você ouve, mais fé é gerada no seu coração, mais fé nasce dentro do seu espírito, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ouvir a palavra. Então, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você recebe a palavra, mais fé você tem no Senhor. Nós acabamos de cantar um canto que diz que o nosso Deus é o Deus do impossível, e a palavra de Deus diz que aquilo que é impossível aos homens é perfeitamente possível a Deus. Quando você ouve essa palavra, o propósito dessa palavra é dizer para você: os seus impossíveis podem ser vencidos pela fé. Os seus impossíveis podem ser vencidos, porque o que é impossível para você não é para Deus. Quando você ouve a palavra de Deus dizendo assim, que tudo é possível àquele que crê, a palavra de Deus está dizendo para você: é possível tudo na sua vida se você crer. À medida que você vai acreditando, à medida que essas verdades vão entrando na sua vida, você se torna mais firme no sentido de enfrentar as suas lutas. Você começa a acreditar de uma maneira mais forte, de uma maneira mais firme naquilo que a verdade de Deus está dizendo para você. Tudo é possível ao que crê, e aquele que crê verá a glória de Deus. Então, só que eu citei 3 versículos que falam da fé e do resultado positivo da fé diante das nossas lutas. Então eu quero dizer para você, querido, tudo é possível a você e a mim, se nós cremos na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Não fui eu que disse isso, irmãos, é Jesus. Ele disse: se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quem acredita nisso? Nós temos que crer, porque foi Jesus que disse, foi Ele que falou. Mas Ele disse: as minhas palavras têm que estar em vós.
As minhas palavras têm que estar em vós. Então a gente já gosta do final. A gente gosta do final. Não, se eu orar, o Senhor vai fazer. Mas ele diz: as minhas palavras têm que estar em vós. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão orar. E quando vocês orarem, eu vou fazer. Isso é fé, irmãos. Fé baseada no quê? Na palavra. Por que o Senhor quer que a gente escute a palavra? Porque Ele quer que a gente entenda a maneira, os caminhos pelos quais nós podemos ter uma vida espiritual mais eficiente na oração, no relacionamento com Ele, na disposição de servi-lo, na disposição de agradá-lo. Quanto mais palavra a gente ouve, mais conhecimento a gente tem, mais revelação das verdades de Deus entra no nosso coração, mais liberto a gente se torna. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem um outro texto que eu gosto muito, que está lá em Hebreus 10, de 25. Hebreus 10. Deixa eu ver aqui. Hebreus 10. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então não lanceis fora, pois, a vossa confiança. O que o Senhor está dizendo para você nessa noite, através da sua palavra? Confia e persevera e faça a minha vontade, porque depois que você fizer tudo isso, eu vou cumprir a promessa. Eu vou fazer com que a promessa seja cumprida na sua vida. Mas a sua parte é confiar, perseverar e fazer a vontade de Deus. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Deus quer que a gente ouça a sua palavra, porque, irmãos, é isso que nos distingue como ovelhas dele. O Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Olha só, à medida que você ouve a palavra, Deus te vê como uma ovelha que ouve, uma ovelha que segue, e em contrapartida, o que Ele faz? Ele não deixa você perecer. Ele diz: ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Em outras palavras, quando você é tratado como ovelha, Deus te segura, Deus te protege, Deus te dá segurança, Deus te dá proteção. Ele segura você nas mãos dele. Vem a luta, vem a tempestade, vem o problema, vem o diabo, mas você está nas mãos de Deus. Nada consegue te atingir, mas porque você ouve a sua voz e segue os seus passos. Então nós que estamos aqui precisamos ouvir a voz do Senhor. Uma igreja, ela se torna uma bênção, e ela se torna um lugar de restauração quando a palavra de Deus é levada a sério. Quando nós verdadeiramente vivemos a palavra, cremos na palavra, recebemos a palavra de coração aberto, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. Palavra de Deus dentro de nós. Uma igreja se torna um lugar de bênção e um lugar de restauração quando as pessoas não desistem umas das outras por causa dos seus problemas. Quem tem problemas aí, irmãos? Levanta a mão quem tem problema. Todos nós temos problemas, temos lutas. Se eu perguntar aqui, quem tem conta para pagar? Levanta a mão aí, quem tem conta para pagar? Às vezes as contas viram um problema quando você não tem o dinheiro suficiente para pagar, né? Às vezes o seu problema ele se torna financeiro, às vezes o seu problema é de saúde,
às vezes o seu problema é familiar, às vezes o seu problema é espiritual, enfim, todos nós temos os nossos problemas. Aquele homem paralítico, ele tinha um problema, sim ou não? A sua paralisia. Só que aquelas pessoas não desistiram dele. Ó, você tem problema, nós não queremos mais nada com você. Não, nós queremos você com problema e tudo. Eles abraçaram aquele irmão com o problema que ele tinha. Tem gente que fala, não gosto muito daquele irmão porque ele mente. Ué, talvez ele tenha um problema com mentira, mas você tem um problema de falar mal dos outros. Talvez o outro tenha um problema de fofoca, talvez o outro tenha um outro tipo de problema, mas o fato é que todos nós temos algum tipo de problema. E nós não podemos achar que o problema do outro muitas vezes é pior do que o nosso. Nós temos que abraçar o nosso irmão com o problema que ele tem, com a necessidade que ele tem, não importa qual seja o problema. Irmãos, problemas foram feitos para serem resolvidos. Talvez você tenha um problema na sua casa e você não sabe como resolver, e você não precisa saber como resolver. Jesus sabe como resolver. Amém? Jesus sabe como resolver o seu problema, mas você não pode se afastar da presença de Deus por causa de um problema. Você também não pode desistir de alguém que está do teu lado por causa de um problema. O marido não pode desistir da esposa porque ela tem um problema. A esposa não pode desistir do marido porque ele tem um problema. Nós não podemos existir uns dos outros porque temos problemas. Nós temos que caminhar ao lado um do outro apesar dos nossos problemas. Lá na frente o Senhor vai resolver os problemas, mas o caminhar, o andar junto, o ir até o fim, depende de nós. Nós temos que caminhar, nós temos que fazer a nossa parte. Irmãos, a igreja, ela é uma bênção quando os crentes aprendem a vencer a multidão e os religiosos que estão no caminho. Às vezes no teu caminho vai ter uma multidão. A multidão representa aqueles que muitas vezes estão no caminho só para atrapalhar, só para impedir você de avançar. E às vezes você vai ter que enfrentar a multidão, vencer a multidão da indiferença, a multidão daquele que não está nem aí para o que você está fazendo, a multidão que ao invés de te ajudar, muitas vezes atrapalha, mas você tem que vencer. Tem uma multidão, às vezes no teu caminho. Às vezes tem uma multidão de gente torcendo para você fracassar. Você tem que vencer essa multidão, permanecendo firme no propósito de crer e confiar que o Senhor vai te dar a vitória no final, se você não desistir da sua busca pelo Senhor. Nós temos ali 4 amigos buscando o Senhor, caminhando em direção ao Senhor, e no caminho tinha uma multidão, e aquela multidão não os ajudou. Eles tiveram que dar um jeito de subir em cima de um telhado, fazer um buraco em cima da casa, descer o leito. Não era fácil a multidão só abrir, irmãos. Sim ou não? A multidão que não podia só ter aberto e deixado eles passarem, entrar pela porta, mas a multidão não os ajudou. E eu vou dizer para você, às vezes você vai ter que prosseguir chateado, decepcionado com pessoas que podiam ter te ajudado e não ajudaram. Vou repetir, às vezes você vai ter que prosseguir decepcionado ou chateado ou chateada com pessoas que podiam ter te ajudado e não ajudou. Às vezes na igreja a gente vive isso, e aí a gente fica, saio da igreja, fico na igreja, saio da igreja, fica, permanece na presença de Deus, porque a sua recompensa vem do Senhor. É Ele que vai fazer a diferença na sua vida no final. A ajuda que você precisa vem do Senhor. Às vezes as pessoas vão falhar, porque são humanas, porque são falhas, mas você tem que permanecer. Amém? Fala para o seu irmão e permaneça
tem que permanecer firme até o fim. A igreja é um lugar de restauração e de bênção, irmãos, porque acima de tudo ela tem Jesus. Jesus estava lá. Independente de qualquer situação, nós temos que entender que a igreja é um lugar de bênção porque ela tem Jesus. Jesus faz com que a igreja seja uma bênção. Jesus estava lá. E eu quero perguntar para os irmãos: Jesus está aqui? Quem acredita que Jesus está aqui? Eu também acredito. Eu acredito que Ele está presente. E Jesus estava ali, vendo a fé daquelas pessoas. Me chama muita atenção esse versículo que diz que Jesus viu a fé no coração daqueles homens, e Ele respondeu àquela fé. E a primeira ação de Jesus foi liberar o perdão sobre aquele que estava sobre o leito. Jesus primeiro liberou o perdão, porque aquele homem precisava primeiro ser perdoado. Eu fico pensando, irmãos, que quando Jesus olha para o paralítico, antes dele ver um homem numa cama com uma perna paralisada, ele vê a alma daquele homem queimando no inferno. Antes de Jesus cuidar das coisas materiais, Ele quer cuidar do quê? Das coisas espirituais. Antes dele curar o nosso corpo, muitas vezes Ele quer mexer na nossa alma, no nosso espírito. Às vezes, o Senhor quer trabalhar primeiro no nosso interior, para depois trabalhar no nosso exterior. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja querendo uma cura física, e a cura não vem no tempo que a pessoa quer. Mas a pessoa vem e está buscando, e está buscando, e está buscando, e a pessoa continua com aquela dor, com aquela situação no corpo, mas ela não percebe que o Senhor está trabalhando aonde? Aonde, irmãos? No espírito, na alma. Quando Naamã ele foi buscar o profeta, o que ele queria, irmãos? Ser curado da lepra. Só que o profeta falou: quantos mergulhos no Rio Jordão? 7 mergulhos. E o Naamã não quis, ele ficou bravo, porque o Rio Jordão era sujo. E ele lembrou dos rios de Damasco, que eram limpinhos, e ele não achou aquele rio digno dele. Esse rio é sujo para mim, eu sou Naamã. O que aparece no coração desse homem, irmãos? Orgulho. Deus, antes de curar a lepra de Naamã, Deus quis trabalhar primeiro no seu orgulho. Às vezes a gente só vê um problema na gente. Sim ou não, irmãos? A gente acha que a gente só tem um problema. Deus está vendo 5. Aí Ele fala: não, esse que você quer é o mais fácil de curar. Preciso curar os outros primeiro. Aí Ele começa a trabalhar naquilo que a gente não está vendo na nossa vida. Aquele homem foi levado ali para ser curado da sua paralisia. Só que Jesus viu os seus pecados. E Jesus quis primeiro salvar a sua alma, limpar a sua alma, liberar perdão sobre o seu espírito. Depois o Senhor Jesus também curou o seu corpo. O que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: tudo tem uma sequência de Deus na nossa vida. Nós não podemos quebrar isso, irmãos. Às vezes nós queremos que Deus faça isso primeiro. Deus fala: não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer o que você quer. A gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Existe uma sequência em relação ao trabalhar de Deus. Deus às vezes quer trabalhar uma coisa para depois trabalhar outra. Na vida do apóstolo Paulo, Deus não tirou o espinho da carne, porque Deus quis trabalhar na vida do apóstolo Paulo o orgulho. O orgulho. Por isso o espinho na carne ficou. No caso de Naamã, Deus trabalhou o orgulho e tirou a lepra. Enfim, na nossa vida existem coisas que Deus está trabalhando, e você nem sabe.
Você não sabe o que Deus está trabalhando na sua vida. Por isso você tem que ter paciência. Continue buscando, continue na presença, porque aquele que mexe na alma também mexe no corpo. Aquele que mexe no espírito também mexe no nosso corpo físico, também cura e restaura completamente a nossa saúde. Mas nós temos que ter paciência. A igreja é um lugar de restauração, porque tem pessoas comprometidas com Deus, que amam, que não se deixam vencer pelos obstáculos, mas vencem os obstáculos pela fé, que vence a multidão, que vence os religiosos. Mas acima de tudo, irmãos, a igreja é um lugar de bênção, porque Jesus está ali, operando na vida dos crentes. Porque Jesus, Ele tem perdão para liberar sobre as nossas vidas, Ele tem cura para liberar sobre as nossas enfermidades. Então eu não sei qual é a sua enfermidade, mas eu sei de uma coisa: o Cristo que eu sirvo tem poder para curar a tua vida, Ele tem poder para trazer cura sobre as suas enfermidades. Mas você precisa crer, permanecer firme, buscar o Senhor de todo o teu coração, não desanimar por causa dos problemas, não desanimar por causa das pessoas, mas permanecer firme na sua fé. A palavra de Deus diz que Jesus viu a fé daqueles homens e Ele respondeu a essa fé. Tem fé no seu coração? Pergunta para o seu irmão aí: tem fé nesse coração aí? Então Deus vai responder para você. Deus vai responder com cura, com restauração, com bênção. Não perca a sua fé. Perca dinheiro, perca bens materiais, mas nunca perca a sua fé. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. No final, Deus deu para ele tudo dobrado. Tudo que ele havia perdido, ele recuperou, porque permaneceu com a sua fé. Se nós perdemos a nossa fé, nós perdemos tudo, irmãos. Mas se nós mantivermos a nossa fé, tudo que nós perdemos, Deus nos restitui. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero ministrar a unção de Deus